Quando entramos na presença de Deus, tudo muda. Verdadeiramente bom é Deus para Israel, para os limpos de coração. Salmo 73:1. Olá, seja bem-vindo ao momento especial com o Senhor. Que bênção maravilhosa! Podemos nos reunir na presença do nosso Deus. O Salmo 73 nos mostra algo muito precioso. Um homem de Deus abrindo seu coração sem entender suas lutas. O salmista Asaf reconhece, por um momento, quase perdeu a fé, ao olhar para a prosperidade dos ímpios. Este salmo nos ensina que Deus não rejeita quem luta, mas transforma quem entra na sua presença. Quantas vezes nós também olhamos para as pessoas que vivem longe de Deus e pensamos: por que parece que tudo dá certo para elas? Foi exatamente essa luta que Asaf viveu. Mas a presença do Senhor mudou completamente sua visão. Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. O Salmo começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para Israel, para os limpos de coração. Antes de falar sobre a luta, Asaf declara uma verdade. Ele não começa pelos problemas, ele começa pelo caráter de Deus. Mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, a sua bondade permanece. A nossa visão muda, as circunstâncias mudam, mas Deus nunca muda. Asaf reconheceu sua fraqueza. No versículo 2 ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele quase caiu. Depois, no versículo 3, ele faz uma confissão impressionante. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Que sinceridade! Ele não escondeu seu coração. Muitas vezes o perigo não é sentir a luta. O perigo é escondê-la de Deus. Quando abrimos nosso coração diante do Senhor, Ele começa a trabalhar em nós. Quem olha apenas para o presente nunca entende os planos de Deus. Asaf começou a observar os ímpios. Pareciam saudáveis, pareciam fortes, pareciam felizes, pareciam prosperar em tudo. O seu coração ficou confuso. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Olham apenas para o agora. Mas o nosso Deus enxerga o fim desde o princípio. O Senhor nunca avalia apenas o momento. Ele conhece o destino eterno para cada um de nós. Tudo mudou quando ele entrou na presença do Senhor. Então chegamos ao versículo que transforma todo o salmo. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Salmo 73:17. Aleluia! O problema não era a prosperidade dos ímpios. O problema era a distância da presença de Deus. Quando Asaf entrou no santuário, Deus abriu os seus olhos espirituais. É na presença do Senhor a dúvida vira certeza, a ansiedade vira paz, a confusão dá lugar ao entendimento. Que bênção maravilhosa permanecer em comunhão com o Senhor. É na presença dele que tudo ganha sentido. Sem Deus, percebemos o quanto somos limitados. Depois de entender a verdade, Asaf faz outra confissão. Nos versículos 21 e 22, ele diz: eu estava embrutecido e nada entendia. Era como um animal diante de ti.
Que humildade! Ele percebeu que havia julgado tudo apenas com os olhos humanos. Quando deixamos Deus de fora das nossas decisões, enxergamos muito pouco. Mas quando o Espírito Santo nos guia, tudo muda. A maior preciosidade, Deus nunca soltou sua mão. Então, chegamos aos versículos mais emocionantes desse salmo. Mesmo quando Asaf estava confuso, mesmo quando sentiu inveja, mesmo quando quase caiu, Deus nunca o abandonou. Ele declara: todavia estou sempre contigo, tu seguras pela minha mão direita. Salmo 73, 23. Que promessa maravilhosa! Asaf quase soltou Deus, mas Deus nunca soltou Asaf. Talvez hoje alguém esteja pensando que Deus o abandonou. Mas essa palavra declara: o Senhor está segurando em sua mão. Mesmo quando você não consegue sentir, mesmo quando as lágrimas caem, mesmo quando ninguém entende a sua dor, o Senhor permanece ao seu lado. Deus nos guia hoje e nos recebe na glória amanhã. Os versículos 24 ao 28 revelam uma fé renovada. Asaf declara: guiar-me-á com o teu conselho e depois me receberá na glória. Ele compreendeu que a maior riqueza não era o ouro, não era fama, não era sucesso, era caminhar com Deus. Então, ele proclama uma das declarações mais lindas das Escrituras: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73, 25. Que declaração de amor! O mundo oferece muitas coisas, mas somente Deus satisfaz completamente o coração humano. Ele encerra dizendo: quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus. Salmo 73, 28. Essa é a grande resposta deste salmo. A solução não é comparar a nossa vida com os dos outros. A solução é nos aproximarmos do Senhor. Quanto mais perto de Deus estarmos, mais paz teremos. Quanto mais perto de Deus estarmos, menos inveja encontra espaço. Quanto mais perto de Deus estarmos, mais entendemos que Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Talvez hoje você esteja olhando para as circunstâncias e perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E o Salmo 73 responde: entre na presença de Deus. Foi no santuário que Asaf encontrou entendimento. Foi na presença do Senhor que a sua tristeza deu lugar à esperança. Foi diante de Deus que ele descobriu que nunca esteve sozinho. Hoje o Senhor também segura pela tua mão direita. Ele continua guiando os seus passos. Ele continua fortalecendo a sua fé. Ele continua preparando um futuro de esperança para aqueles que permanecem fiéis. Que bênção maravilhosa é viver em comunhão com o Senhor. Quando caminhamos com Cristo, recebemos discernimento, força, paz e a certeza que nada pode nos separar do seu amor. Que possamos declarar todos os dias: quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus. Salmo 73, 28. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Que palavra maravilhosa. Vamos orar? Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso,
Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença. E com o coração cheio de gratidão, porque tu és verdadeiramente bom para aqueles que te buscam com sinceridade. Senhor, quantas vezes os nossos olhos se desviaram para a circunstância? Quantas vezes olhamos para a prosperidade dos ímpios e perguntamos, por quê? Assim como Asaf, muitas vezes ficamos confusos, desanimados ou até pensamos em desistir. Mas hoje, Pai amado, nós escolhemos entrar no teu santuário, escolhemos permanecer na tua presença, porque é diante de ti que toda dúvida se transforma em entendimento, toda tristeza se transforma em esperança, toda fraqueza se transforma em força. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que permitimos que a inveja, a comparação ou a falta de entendimento entrasse no lugar do nosso coração. Purifica-nos, cria em nós um coração limpo, sensível à tua voz e totalmente rendido à tua vontade. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando quase caímos, tu nunca nos abandonaste. A tua palavra declara que tu nos seguras pela mão direita. Que promessa maravilhosa! Quando pensamos que estamos sozinhos, tu está nos sustentando cada passo da nossa caminhada. Continua segurando a mão daquele que está chorando neste momento. Levanta aquele que perdeu as forças. Renova aquele que está cansado. Fortalece aquele que está enfrentando lutas, enfermidades, dificuldades financeiras, conflitos familiares, batalhas espirituais. Faz resplandecer a tua luz sobre cada vida que ora conosco. Pai amado, dá-nos discernimento para enxergar além do presente. Ensina-nos a confiar nos teus planos. Nós entregamos diante de ti as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos lares e todos os que colocaste em nossas mãos. Guarda-nos de todo mal. Livra-nos das armadilhas do inimigo. Faz-nos permanecer firmes até o fim e que, ao encerrarmos esta oração, possamos sair fortalecidos, renovados e cheios da tua presença, certo de que tu continuas segurando nossa mão, guiando os nossos passos rumo à vitória, porque bom é aproximarmos de Deus, bom é confiarmos no Senhor, bom é viver todos os dias na tua presença. Nós oramos com fé, agradecido por tudo que já fizeste por nós e por tudo que ainda farás. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós oramos. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários. Bom é aproximar-me de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Nos encontramos no próximo vídeo. Fica com Jesus. Amém?